Então, estamos de volta, né? Vamos nós para a nossa segunda aula de hoje. E aí, hoje, nessa segunda aula, do dia 17/10, o objetivo é fazer uma revisão de tudo que nós já trabalhamos neste momento aqui, neste capítulo, vamos dizer assim, de matemática financeira. Porque daqui a pouquinho, a partir do próximo sábado, nós vamos falar aí de um assunto também igualmente importante, né? Todos os assuntos que a gente fala aqui, eles são importantes, porque, embora eles estejam na escola, eles também são da vida prática, na nossa vida útil. E a gente precisa aprender a fazer essa assimilação. O que eu aprendo na escola que é útil na minha vida? Porque tem gente que pensa que vai à escola só porque a mãe e o pai mandou. Eu sou obrigada a ir para a escola. A escola é horrível, né? Tem adolescente que fica aí meio bolado com essa ideia de escola, de rotina, de aprendizagem que ele não escolheu, que ele não quer, né? Ele não se sente bem lá na escola, ele não acha que ele está bem recebido, que ele está bem acompanhado na escola, e aí acaba tendo todo esse ressentimento aí com o espaço que vai sim ajudá-lo. Todo aprendizado é útil. Nós só precisamos descobrir a forma como nós vamos utilizar e o momento adequado da vida que a gente vai utilizar esses conhecimentos. Existe um momento de aprendizagem, existe um momento de ação e existe um momento de aprendizagem e ação juntos. Mas é importante e seria menos opressor se a gente se preparasse para o momento da prática. Se eu entendesse o conceito e depois fosse praticá-lo, refletir sobre ele, e aí eu volto no conceito e novamente na prática. Esse é um exercício que a gente precisa levar para a nossa vida diária, para a nossa vida para todo sempre. Porque a gente está sempre nesse exercício, nessas idas e voltas aí. Primeiro eu aprendo o conceito, e aí eu vou praticar para ver se eu aprendi, né? Aí depois eu vou refletir. O que eu não entendi? Por que o meu conceito não foi exatamente resultado da minha prática? O que aconteceu ali naquele momento? Então, eu preciso refletir sobre a minha prática e voltar no conceito e refletir sobre a minha prática para entender onde eu errei ou onde eu preciso melhorar para obter um resultado que eu quero. Porque, de repente, você se cobra um resultado, mas a sua prática não alcançou aquele resultado porque ela tem erros. Então, todo mundo é passível de erros. Então, é necessário entender o que está dando errado. Se eu estou utilizando a calculadora e eu não estou conseguindo chegar para fazer o cálculo lá de um produto à vista, a prazo, dividido em 6 vezes, dividido em 8 vezes, dividido em 10 vezes, com porcentagem de 10%, 15%, 4%, né, 7%. O que está acontecendo? É a calculadora que está errado? Ou sou eu, pessoa, que não estou fazendo o passo a passo da minha fórmula da maneira que deveria? Né? A calculadora é o erro? Não. A calculadora é um objeto que foi feito para ser manipulado por uma pessoa que tem o domínio daquele instrumento. Então, para todo instrumento, eu preciso ter o domínio. Se eu quiser o resultado 100%, ou até 98%, eu preciso ter o domínio dessa minha ferramenta. Se eu tenho um computador à minha frente, eu não consigo manusear esse computador corretamente, o problema não é do computador, o problema sou eu, a pessoa que não estou sabendo. Então, eu preciso buscar aprender e descobrir onde que eu estou errando. Qual é o caminho que eu estou fazendo que não está dando certo? Ok? Entenderam? Então, é dessa forma. Em todas as situações,
Se eu estou falando com meu pai, com a minha mãe, e eles não estão me entendendo, eu preciso parar e refletir para entender onde que eu não estou sendo clara, onde que eu estou errando, onde que eu posso estar errada, que meu pai e minha mãe não me entendem. Porque eu falo com sinceridade, com honestidade, é o jeito deles de ver a vida que está fazendo com que eu esteja sempre errado, ou é a minha forma de agir, a minha prontidão em agir refletidamente que está sendo prejudicial, né? Então, a gente precisa pôr um pouquinho da balança aí essas questões para poder entender realmente onde o erro, ele sempre nos ensina alguma coisa. Tem um ditado que diz assim, ó, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, desde que você reflita sobre o acontecimento. Vou refletir ali sobre tudo que me aconteceu, desde o início. Sem paixões, né, gente? Eu não posso refletir pensando assim, ah, não, eu estou certo, o resto do mundo é que está errado. Aí complica, aí você não vai chegar a lugar nenhum, porque já inicialmente você já está com o coração fechado para receber um aprendizado. A gente precisa estar aberto aos aprendizados, estar aberto a aprender, né? Às vezes você pensa assim, nossa, a professora de matemática, ela não gosta de mim, não vai com a minha cara, ela me trata com descaso, ela é grossa comigo, eu não consigo aprender matemática com isso, tá? Beleza, aí vai dar empatia de um ser humano para outro. Não estou apoiando ela, não, tá errado. Mas talvez o seu gênio não bate com o dela. Mas se aí você precisa buscar uma outra pessoa que consiga te ensinar matemática, consiga falar a linguagem que você entende, que consiga ter paciência. E você também ter paciência para se exercitar, porque o exercício é o caminho da aprendizagem. Tá bom? Então vamos lá, depois dessa aula de psicologia, vamos voltar na matemática financeira. A regra de 3, a primeira aula foi regra de 3, né? Regra de 3 simples. A base da regra de 3 é descobrir o valor que eu não conheço, valor X, né? Então, o valor, nós vamos, lá colocou-se, né? As informações, o primeiro exemplo lá foi, eu pago R$ 150 por 3 camisetas. Por 5 camisetas, qual será o valor que eu vou pagar? Que aí é o valor X, né? Então, eu vou multiplicar 3 vezes X, eu vou dividir, eu vou multiplicar, não, vou multiplicar 3 vezes X, então 3x é igual. Aí eu vou dividir 150 por 5, não, vou multiplicar primeiro, para depois dividir, então, pelo valor das 3 camisetas iniciais, para eu poder descobrir qual que é o valor. Então, eu multipliquei em X, depois eu dividi para poder descobrir o valor que eu queria conhecer, né? O meu valor X. Depois veio uns exemplos interessantes, né? Sobre as mulheres, as bonecas e os dias, né? Falando aí sobre a fabricação de bonecas. Depois veio a questão da média, né? Média é aquilo que não está nem no começo, nem no fim. Está no meio ali, né? A média entre uma situação e outra, o meio do caminho. Então, qual que é a forma de descobrir essa média? Então, nós temos lá também uma forma de aplicação, né, da regra também. Aí, só que aí agora com soma e depois com divisão, né, que ficou bem tranquilo aí de entender. Depois tem a média ponderada, que tem aí uma regra também, que aí nós vamos agrupar as informações, vamos multiplicar as informações, vamos somar os valores das médias, para depois descobrir
ao final, qual seria a média ponderada. Também é bem tranquila. A questão dos juros, aí eu falei com vocês que o importante é recorrer aí, né, à nossa amiga calculadora, para a gente descobrir aí os valores, mas aí é o que eu falei, né? A gente precisa dominar a ferramenta para poder obter sucesso. E uma das formas de fazer isso é você pegar esses panfletos aí, né? Da Dular, da Multimóveis, da Eletrozema. A Eletrozema é um exemplo muito bom, porque tem muito panfleto, né? A Dular também tem a revista, né? E você pode calcular o valor a prazo e a questão dos juros. Então, você pode pegar na sua casa um panfleto, deixar em cima da mesa e começar a fazer os cálculos lá, observando o produto. E aí, qual que seria lá em tantas vezes, dividido em tantas vezes, qual que seria o valor final? Né? E aí você faz a somatória do valor final, faz a somatória, não, faz a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo. Né? Aí você está exercitando seu conhecimento, você está entendendo como que funciona a regra, e a regra está aí na sua apostila, né? E aí você, à medida que você vai fazendo, à medida que você vai fazendo esse exercício, você vai aprendendo, né? Então, é importante fazer isso no seu dia a dia. As compras de roupas, de móveis, de remédios, até remédios hoje em dia, as compras no cartão, né? Então, você já vai praticando isso, porque quando você precisar fazer isso, num comércio, no seu trabalho, você já tem o hábito de fazer e vai ser bom para o seu dia a dia, porque você vai entender e vai entender qual será a forma mais vantajosa para você fazer as compras. Você vai entender também a diferença que você está pagando de um produto dividido em 3 parcelas, 5 parcelas, 10 parcelas, 12 vezes. Fernando, bom dia, Fernando. Então, é importante aí para você entender essa questão. Pega um panfleto, seja da Dular, seja da Ultimóveis, da Eletrozema, e faça os cálculos, né? Aprenda a fazer os cálculos aí, põe uma calculadora do lado e comece a exercitar os cálculos, comece a entender. Sempre que alguém da sua casa comprar um produto a prazo, vá lá e pergunte, né? Informe-se com a pessoa. Não é para você contar para ninguém, sair falando para ninguém, mas é para você entender o processo, né? Porque eu parto do princípio de que vocês são jovens ainda, não estão trabalhando e não têm renda fixa. Então, vocês precisam estar próximos de alguém que já esteja inserido no mercado, que gaste, que tenha um valor, né? Um valor aí para as suas despesas e que faça esses gastos, né? Procure saber quanto da água, quanto que a sua casa paga de água, quanto que paga de luz, né? Quanto que o seu pai e a sua mãe gastam aí no supermercado, qual que é o valor que eles pagam aí na taxa de se é para comprar no cartão, na taxa do cartão, se divide em duas parcelas, acho que é só em 2 parcelas que divide o supermercado. Se compram à vista, qual seria a diferença se comprasse a prazo? Né? Você vai se inteirando da situação do mercado para que quando você for o gerenciador das suas contas, você saiba atuar com mais propriedade, que você saiba tomar as decisões. Deixa eu dar um alô aqui para a Fernanda entrar.
Fernanda já está presente aí na nossa aula. Acordocida, Fernanda. Que coisa boa, em cada cama, Fernanda, para falar a verdade, né? Fernanda? Eu ouvi ali, mas não, acho que não foi comigo, não. Então, isso é importante praticar, né? Você aprende a fazer, se você precisar fazer futuramente lá no seu trabalho, você já vai saber, e se você não precisar mexer com isso, você for trabalhar em outro tipo de trabalho, você vai saber para a sua vida prática, você como consumidor, você vai saber, vai aprender, né, a manipular o seu dinheiro da forma correta, fazer o planejamento a curto, a médio e a longo prazo do dinheiro que é seu, que você ganha com o fruto do seu trabalho, né? E quanto mais cedo vocês aprenderem isso, menos vocês vão errar no futuro, porque tem aí a possibilidade de aprender de uma forma mais. A gente sempre aprende errando e acertando. Mas aí, à medida que você vai praticando, você vai diminuindo os erros e aumentando os acertos e obtendo mais sucesso com aquilo que você se propõe a fazer, tá bom? Então, nós temos lá também a fórmula para descobrir o montante dos juros. Depois, na aula 4, vem os juros compostos e depósitos periódicos. Juro composto, aí já tem uma fórmula um pouquinho mais avançada, né? A gente precisa colocar, multiplicar e elevar ao quadrado para poder descobrir os valores. Depois, para poder descobrir o período, né? Os juros por período, depósito periódico. Aí tem uma outra fórmula aí também, eu acho que está tranquilo de responder, né? Essa era a aula 4. Eu acho que eu dei as respostas. Eu dei as respostas para essa aula. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Se alguém perdeu as respostas aí, eu tenho os exercícios resolvidos. Eu mandei foto para vocês dos exercícios resolvidos. E eu acho que ninguém teve dúvida, porque ninguém me falou nada, né? Eu acho que estava ok. Também não estava difícil, não. É eu que não sou lá muito boa, nada em matemática. Eu precisei dar uma peladinha aí, porque eu sou das ciências humanas, essa é a minha desculpa, né? Eu falo aqui, eu penso lá, e aí eu faço a ligação entre o que eu falo, o que eu penso e aquilo que eu li, né? As pessoas das ciências humanas são assim, agora as pessoas das ciências exatas já são mais fórmula, mais metódicas, né? Mais passo a passo para poder resolver tudo, e é esse valor final e acabou a conversa, né? Não tem nem conversa, nem reflexão, né? Ciências exatas é método, é prática da fórmula. Não tem muito blá blá. Agora, ciências humanas, a gente tem a história da reflexão, tem a história do estudo, do erro, do acerto, né? Para poder entender onde chegamos e por que chegamos. Na aula 5, desconto nos preços. E aí, mais uma vez, vocês podem utilizar o mercado, os locais onde vocês frequentam, né? Sempre que forem ao supermercado ou uma loja de roupas, se estiverem numa cidade maior e forem ao shopping, né? Prestem atenção nesses valores, né? Lá nos shoppings é um laboratório perfeito para o entendimento dessa prática. Você percebeu o valor de uma roupa à vista, o valor de uma roupa, de um calçado a prazo, né? De óculos esportivos, de acessórios, de todos os objetos de esporte ou acessórios de esporte, né? Quem quer comprar aí equipamentos para bicicleta, roupas de ginástica. Então, vocês podem perceber isso tudo presente, bem flutuante mesmo, bem assim, na cara, no mercado. Aqui na nossa região ainda está um pouco, isso não é bem claro.
Eles colocam apenas um preço grande no à vista e um preço pequenininho, quase difícil de ver no preço a prazo, né? Então é complicada essa situação aí. Depois veio algumas informações interessantes, importantes também, para a prática de mercado, né? Que fala sobre nota promissória, o que é uma nota promissória, e aí os mascates oferecem notas promissórias, você assina lá, né? Quem vem, os vendedores de roupa, né? As pessoas que vendem roupas a prazo aí nas nossas casas, elas oferecem notas promissórias para as pessoas, porque aquela nota promissória ela pode ser contestada em juízo, né? Pode entrar com uma ação no juizado de pequenas causas para receber aí o valor de quem não pagar para ele, né? É uma declaração da sua dívida. Então, você, quando assina a nota promissória, está declarando que você deve, mas que tem intenção de pagar. Vai pagar, né? Intenção só não, vai pagar. E aí, declara também o que é fatura, o que é duplicata mercantil, o que é letra de câmbio, cheque pré-datado, né, que nós falamos na aula anterior, o valor atual e nominal, que nós falamos ainda agora, o desconto comercial, o desconto racional por dentro e por fora, desconto racional por dentro, e aí cada um deles tem uma fórmula diferenciada, e eu vou passar, né, para vocês durante a semana as respostas, não só as respostas, a solução do exercício e a resposta ao final, para vocês entenderem, ver se entenderam. Depois também vem outros conceitos igualmente importantes, né? E aí nós já falamos aí um pouco mais do que só pessoa física, pessoa empresa. Nós estamos falando de empresa também, né? Pessoa física é pessoa jurídica é empresa. Aí vem os termos como amortização, saldo devedor, prestação, carência, sistema de amortização, e aí veio dois sistemas diferentes, né? O SAC e o Price, que a gente viu a diferença entre eles aí. Um oferece uma condição um pouco mais difícil de pagamento, porque os valores são maiores, e o outro tem os valores igualmente grandes, mas a redução constante dos juros, e aí vai amortizando, né? Vai pagando a sua dívida e as parcelas vão diminuindo, né? O valor dos juros é que vai diminuindo, não é as parcelas que vão diminuindo. A questão da inflação, expliquei para vocês aí o que é a questão da inflação, o índice de preços, os preços correntes, os preços constantes, inflacionar e deflacionar, né? O valor crescer, o valor reduzir, né? Na questão aí das transações comerciais, taxa real e taxa aparente, né? O que é real daquele momento, o que é aparente, né, para você na questão da transação comercial. E, por fim, a aula de hoje, fechando aí, né, a matemática financeira, que é a taxa proporcional, a taxa equivalente, o valor nominal e o valor atual. E aí eu acredito que eu vou passar um exercício para vocês, porque a gente tem 5 questões no final, tem os exercícios, dois exemplos resolvidos, né? Aí para poder explicar a fórmula para vocês. E aí tem 5 questões, 5 probleminhas aí no final desse conteúdo, para poder exemplificar aí para vocês a forma pela qual vocês vão resolver esses probleminhas, tá? Então, está faltando 2 minutinhos. Acabamos o conteúdo aqui da matemática financeira. Então, para a semana, eu vou postar, não muito, tá bom, gente? Como são 7 aulas,
Eu vou postar 7 exercícios, um de cada aula, para vocês entenderem, exercitarem um pouquinho aí. E aí, se vocês gastarem aí 20 minutos para cada um dos 7 exercícios, né? Um para cada dia da semana, começando na segunda-feira, não, podemos começar amanhã, né? Começando amanhã, vocês gastarem 20 minutinhos para resolver cada um dos exercícios. Ao longo da semana, resolvendo só um por dia, vocês vão conseguir resolver aí essas questões e exercitar, praticar o seu conceito, o que é importante, né? E na próxima aula nós vamos entrar aí no módulo português, já entrando quase que na reta final, né? Nós vamos passar o mês de novembro falando um pouquinho, né? Vamos passar o restante do mês de outubro falando sobre português, e aí é tranquilo, né? E um pouquinho do mês de novembro, lá para o meio do mês de novembro, acredito que a gente já tenha terminado a nossa apostila, e aí nós vamos fazer uma última grande revisão geral, preparando vocês já para a avaliação, beleza? Então, uma semana iluminada de muita paz e muita sabedoria, muita saúde, felicidade para vocês todos, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima semana.